Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu desejo que sim, que esteja tudo bem. Sejam bem-vindos, glória a Deus por mais um dia. Louvado seja o nosso Senhor. Obrigada, meu Deus, por mais um dia na sua presença. Obrigada, Espírito Santo, por mais uma manhã diante dos nossos olhos, por mais um dia que o Senhor traz na nossa vida, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus, glórias a Jesus por mais um dia, mais uma manhã, amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Bom dia, Damiana, bom dia, Dani, bom dia, Mi. A paz do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus esteja sobre a nossa vida. Amém? Hoje é feriado, né? Para alguns, quer dizer, acho que em todo lugar, né? Mas nós vamos trabalhar normalmente essa semana. É necessário o tipo de treinamento que nós fazemos em pessoas de vários estados. Então, nós vamos trabalhar normalmente essa semana. Bom dia, Liliane. Sejam bem-vindos. Foi poderosa a oração ontem, né? Foi muito lindo o que o Senhor fez. Bom dia, Janaína. Paz do Senhor. Foi muito forte. Nós precisamos nos fortalecer cada dia mais em oração, em tempo de comunhão, em momentos na presença do Senhor. A oração nos aproxima do Pai, nos coloca numa posição de vulnerabilidade, onde nós dizemos: Pai, nós dependemos do Senhor. É o Senhor que pode todas as coisas, o Senhor é o comandante de tudo. É isso que nós precisamos fazer na presença do Senhor. Bom dia, Terezinha. A paz do Senhor. Muitas vezes na correria do nosso dia, nós precisamos fazer essas pausas para entender que no processo a nossa força, a nossa fortaleza é o Senhor o tempo todo. E os céus se movem. Deus dá a permissão para que os céus se movam ao nosso favor. Amém? Obrigada, Jesus, por mais um dia. Hoje nós vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3. Paulo descreve com precisão aqui no capítulo 3 o comportamento da humanidade nos últimos dias. Não tem como cair. Não tem como. Conhecendo a palavra, nós estamos preparados para os últimos dias. Ele vai falar mais uma vez sobre os falsos mestres, vai ensinar que as escrituras sagradas é suficiente e inspiradas por Deus. E isso é lindo, para formar o homem espiritual completo na presença do Pai. Amém? Vamos orar para começar o nosso dia? Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, é na autoridade do nome santo de Jesus que nós estamos diante do Senhor. Estamos aqui para glorificar o Teu nome, para exaltar o nome do Senhor. Nós te glorificamos, te adoramos, louvamos ao Senhor por essa hora. Te damos graças, Pai, em nome de Jesus, pela rica oportunidade de estarmos na Tua presença, de buscarmos o Senhor de todo o nosso coração e receber as respostas que nós precisamos. O Senhor tem nos ensinado que nós só conseguimos viver e sentir aquilo que nós conhecemos. E nós conhecemos o Senhor, não porque alguém falou, não, mas porque nós te buscamos, porque nós vivemos na intimidade com o Senhor e nós te conhecemos, Pai.
nós conhecemos o nosso Senhor Jesus. Obrigada, Jesus, pelo seu amor por nós. Reconhecemos que somos vasos nas mãos do Senhor, somos instrumentos. Usa-nos, Senhor, capacita-nos, Senhor. Dai-nos a sabedoria divina para esse dia de hoje. Que a palavra do Senhor venha como resposta na nossa vida. Livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que nos livra, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Livra de nós. Arranca, Pai, o mal pela raiz. Seja um relacionamento tóxico, seja uma amizade tóxica, seja o que for, Senhor Deus. Arranca. Se for pessoas que colaboram no nosso trabalho, tira, Senhor. Tira. Tudo que nos afasta do Senhor, tira de nós. Traz, Senhor, todo aquele que está disposto e disponível a ser transformado pelo Teu amor. E nós seremos usados por Ti, meu Pai. O Teu Espírito Santo vai nos usar com amor, com coragem e ousadia para falar do Teu Evangelho em espírito e em verdade a todo aquele que precisar ouvir. Entregamos ao Senhor a nossa vida nessa hora, todas as nossas responsabilidades do dia. Colocamos a nossa família, Pai, diante do Teu altar e pedimos que o Senhor abençoe a nossa família. Dai-nos, Senhor, a proteção para esse dia, em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos nessa hora. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Louvado seja nosso Senhor. Glória a Deus. Então hoje nós vamos ler o capítulo 3 de 2 Timóteo. Como eu disse, esse capítulo ele vai falar sobre o comportamento da humanidade nos últimos dias. Então não tem como cair, não tem como. Se o nosso coração, a nossa mente estiver firmado em Jesus Cristo, não tem como. Não olhem dos lados, não se distraiam. Quando essa hora chegar, olhem para o único que deve ser visto, que é o Senhor, descendo nas nuvens, como diz as Escrituras. Todos verão. Não se distraiam com nenhum grito de horror, com nenhuma palavra de olha, ele está ali. Não, não olhem. Olhem só para onde ele estiver de verdade, no alto dos céus. Então esse capítulo 3 é uma advertência e um chamado à nossa firmeza, ao nosso posicionamento. Paulo mostra aqui que nos últimos tempos o problema não seria apenas fora da igreja, mas dentro da igreja também. Pessoas com aparência de piedade, mas corações corrompidos. As pessoas terão mais ainda a aparência de piedade e os corações corrompidos. Nós já estamos vendo muito isso. Mas a palavra de Deus traz que ainda será mais. Ele também revela, vamos dizer, o antídoto para essa decadência espiritual, que é permanecer na palavra viva e inspirada, para que a gente se mantenha firmes, como colunas firmes do Senhor na nossa vida espiritual. Nós precisamos permanecer na palavra, nos alimentando todos os dias, o tempo todo. Nós devemos ter a nossa vida inspirada na verdade do Evangelho. Amém? Em nome de Jesus. Então o versículo 1 diz assim: lembrem disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros, serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem,
violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fiquem longe dessa gente. Veja que aqui do versículo 1 até o 5 meu tá tudo grifado. Para você que gosta de grifar. Paulo traz detalhes, muitos exemplos de como será. Um por um. Todas as atitudes, todos os comportamentos, todos os sentimentos. Dias difíceis, últimos dias, últimos tempos. Dias difíceis significa perigosos, dias de queda, dias que nós devemos buscar o clamor ao Senhor incansavelmente. Incansavelmente. Tempo de adorá-lo, de louvar, de glorificar o seu nome. Paulo não fala apenas de guerras e crises políticas. Ele não traz apenas dessa forma, mas ele fala da corrupção espiritual mesmo. E ele trouxe muitas corrupções aqui, espiritual. Corrupção espiritual e corrupção moral da humanidade. Entende que o apóstolo Paulo, ele não quer assustar as pessoas, mas ele quer alertar, preparar, posicionar todos diante dos tempos, do fim dos tempos. O versículo 2 é muito assertivo nos sentimentos e comportamento das pessoas que nós já estamos presenciando nos tempos de hoje. Quando diz: muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobediente aos seus pais, né? E não terão respeito pela religião. Veja que ele traz aqui 19 características do declínio moral nos últimos dias. Porque isso é um declínio moral. As pessoas, elas entrarão em queda moral, em uma velocidade que nós, que conhecemos a palavra, não tem como não entender que é o fim do tempo que chega. Todos refletem o amor. Todos nós que caminhamos com Cristo refletimos o amor. Mas nesse tempo que o apóstolo traz para nós, todos refletem o amor mal intencionado. Eles refletirão o amor mal intencionado. Como é o amor mal intencionado? O homem amará a si mesmo. Só. O homem amará o dinheiro e aos prazeres. Não amará a Deus, que é o que tem que ser feito. Amar a Deus acima de tudo, de todas as coisas, de qualquer circunstância. O pecado nos últimos dias não será ignorância, mas idolatria de si mesmo. As pessoas, elas estarão idolatrando a si mesmo, se achando autossuficiente. E isso é contra o governo de Deus. Nós somos dependentes do Senhor. A nossa dependência do Pai, ela é total. É quando nós entregamos tudo a Ele, na sua totalidade. Nossa preocupação,
as nossas ansiedades, a nossa angústia. Lembra de Jesus? Jesus, quando teve medo, quando teve momentos de aflição, tristeza, ele buscava a presença do Pai. Jesus buscava a oração. Jesus ia buscar pelo Pai. Jesus nos ensinou tudo o que nós precisamos fazer. E assim nós buscamos fazer todos os dias. Aguardar, orar. Se vier qualquer sentimento contrário ao do governo do nosso Pai, nós precisamos buscá-lo, chamar por Ele. O versículo 5, que é um pedacinho, ele diz assim, ó: parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Paulo denuncia aqui os religiosos que de verdade não passaram por transformação. Nós já estamos vendo muitos crentes que de verdade nunca foram transformados. Pessoas que vivem na aparência, que vivem com aparência espiritual, mas sem poder nenhum interior. Nós já estamos vendo isso. Mas a palavra de Deus diz que será ainda pior. Tem discurso santo, mas vida vazia. Esses são essas pessoas que o apóstolo fala aqui no versículo 5. Eles têm a palavra, eles falam, mas eles são vazios por dentro. Ter forma de piedade sem comunhão com Deus é ilusão. É uma ilusão espiritual. E nós temos visto esse ano quantas pessoas tiraram a própria vida. Quantos pastores fizeram isso? Porque estão vazios. Não têm tido um momento de intimidade com o Senhor. Nós precisamos da nossa intimidade com o nosso Pai, porque só Ele pode nos encher, só Ele pode trazer todo o amor que nós precisamos. Não existe ser humano que nos preencha como o Senhor nos preenche, de amor, de paz, de sabedoria, para termos o direcionamento correto da nossa vida. Não tem outro caminho. Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai. Jesus é o que nos dá a vida e a força todos os dias. Não tem outro. Não tem como. Nós não podemos cair no engano de Satanás, de acreditar que qualquer outra coisa que seja diferente ao caminho através de Jesus venha nos trazer o que a gente precisa. É engano. São prazeres momentâneos do mundo que passa. O poder da fé está na vida vivida e não só nas palavras. O poder da nossa fé está no estilo de vida que nós temos, no nosso posicionamento, naquilo que nós vivemos de verdade, não só aquilo que a gente fala. Amém? O versículo 6 diz assim, ó: alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas que estão cheias de pecado e que são levadas por todo tipo de desejos. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Assim como Janes e Jambres foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Eles perderam o juízo e fracassaram na fé, mas não irão longe, pois todos verão como eles são tolos. Foi isso que aconteceu com Janes e Jambres. Aqui, Paulo fala de falsos mestres que exploram os fracos e vulneráveis. Eles fazem isso usando manipulação, sensualidade e falso ensino. Esses falsos líderes, eles alimentam a curiosidade das pessoas e isso é muito perigoso. Eles alimentam a curiosidade dessas pessoas, mas não conduzem para a verdade. Eles distorcem o evangelho, eles levam
aquilo que é contrário, aquilo que não é totalmente a verdade. O diabo faz isso. O diabo, ele usa o sofisma. Satanás conhece muito bem a Bíblia. Ele conhece muito bem. Então ele usa, vamos dizer, 90% de verdade, e aí ele coloca ali 10% de mentira. E aí aquele que não tem o conhecimento da palavra cai, acredita, é seduzido, é enganado. Por isso a importância de termos o conhecimento da palavra. A verdade te liberta de todas as formas, em todos os sentidos. A verdade te liberta. Busque viver a verdade em todas as situações, em todas as circunstâncias. Não se sinta coagido, coagida em não dizer a verdade. Você precisa dizer a verdade, porque a mentira abre uma brecha para que os demônios ajam na sua vida. Então não permita isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O versículo 9 é muito claro, que diz que não irão longe as pessoas que... Eles dizem assim como Gênesis e Jambres foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Quem vai contra a verdade não vai longe. A palavra é muito clara em trazer isso para nós. Não vai longe. A queda vem. Conhecimento sem transformação é, na verdade, uma esterilidade espiritual, porque não gera fruto. Entende? Aprender sem obedecer é o mesmo que enganar a si mesmo. Como que pode? Aprende, tá vendo o que a palavra está pedindo para fazer, nós precisamos fazer o que a palavra pede, o estilo da nossa vida, e nós não estamos fazendo? Nós estamos enganando a nós mesmos. Quem você quer impressionar? Quem você quer enganar? Porque Deus nós não enganamos. Nós não conseguimos enganar o Senhor. Ele sabe o que nós vamos fazer antes da gente levantar a mão, Ele já sabe. Então, você estaria enganando você mesmo. Lê a palavra, ouve a pregação, sabe que o que está fazendo é errado e continua fazendo? Não tem como. A vida fica mais bagunçada se a desobediência permanece. Quanto mais rápido nós nos posicionarmos, mais rápido as bênçãos chegam. A verdade do Evangelho protege a nossa vida. E isso é uma verdade. Protege a nossa vida, porque quando nós vivemos a verdade da palavra, posicionados na palavra, Satanás e seus demônios não têm autoridade, eles não têm legalidade para nos derrubar. Eles vão tentar, eles vão lançar flecha o tempo todo. A diferença é que nós vamos estar fortalecidas, nós vamos estar firmadas. Quando ele quiser nos acusar, quando ele quiser trazer algum tipo de acusação, o Espírito Santo vai falar não. Aí não. Ela está posicionada. Existe um cordão de proteção. Existe alguém que ora por ela e a oração daquela pessoa chega. A oração tem um poder muito grande na nossa vida. A oração move os céus ao nosso favor, desde que ela seja de todo o nosso coração e não da boca para fora. Nós precisamos gerar a oração, gerar, nos colocar diante do Pai e gerar aquilo que nós queremos viver e o que nós não queremos mais viver. É importante que nós declaramos o que nós não queremos mais.
O mundo espiritual precisa ouvir. Nós precisamos ouvir o que nós não queremos mais. No versículo 9, aqui, que eu ia falar, né, de Gênesis e Gêmbres, eles eram magos egípcios, para quem não sabe. E eles imitaram o milagre de Moisés, lá em Êxodo 7. Quer ir lá ler? Vamos lá ler. Êxodo está lá no comecinho, segundo livro. Ó. Êxodo 7. Quando eles jogaram a vara no chão, tá lá no versículo 12, ó. Cada um deles jogou a sua vara de mágico no chão, e elas viraram cobras. Porém, o bastão de Arão engoliu as varas de mágico deles. No entanto, como o Senhor tinha dito, o rei continuou teimando e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Esses dois, eles eram magos. E eles iam ao contrário do que o Senhor. Eles viviam uma vida de mentira. Eles viviam uma vida contrária ao governo de Deus. Então, voltando aqui para trás. Abrindo a Bíblia no lugar certo. Aqui, o versículo 9 diz que esse tipo de pessoas, eles não irão longe, porque todos verão como eles são tolos. Esse tipo de pessoa que tenta enganar os outros com sofismas, com meias verdades, eles não vão longe. Eles têm uma queda, porque eles vivem em decadência espiritual. É uma decadência espiritual visível. É isso que o apóstolo Paulo lembra aqui. Paulo os usava como símbolo dos falsos ministros por onde ele andava. Por onde o apóstolo Paulo ia, ele sempre dava o exemplo desses dois, porque todos sabiam da história desses dois falsos mestres, que através da magia levavam engano ao povo. Eles parecem ter poder, mas a fonte deles é corrompida. Por isso é importante tomar cuidado com fogo estranho. Um altar corrompido pode ser muito perigoso. As pessoas pensam que é o Espírito Santo e pode não ser. Por isso o discernimento espiritual é urgente, é importante. Orem, peçam ao Senhor, Ele dá. Ele traz a todo aquele que o busca, que tem a sua vida dedicada a Ele, Ele dá o discernimento espiritual. Deus promete que a verdade vai expor todos esses falsos mestres. Tudo que está no oculto, tudo que está no escondido, Deus promete que vai ser exposto. Nós só precisamos estar vigilantes, com os nossos olhos atentos. O engano, ele pode durar um tempo, mas nunca vence a verdade. A verdade sempre vai revelar. Toda mentira tem prazo de validade. Toda mentira cai por terra. Não existe uma mentira que se sustente uma vida toda. Toda mentira tem uma validade. Ela tem um prazo curto. Deus sempre revela a verdade. Deus sempre vai revelar o que é genuíno. Sempre. Obrigada, Jesus. O versículo 10 entra na parte de avisos e conselhos, quando diz assim: mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida, e tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que me aconteceu nas cidades de Antioquia, de Icônio e de Listra.
que terríveis perseguições eu sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Veja que no versículo 10, aqui, após descrever os falsos mestres, apóstolo Paulo exalta o verdadeiro modelo de um discípulo, de um servo de Deus. Ele traz esses exemplos. Timóteo foi um discípulo muito fiel ao apóstolo Paulo. Auxiliou ele em tudo que ele precisou. Caminhou com ele no tempo que foi possível. Então, Timóteo, ele não apenas seguia a doutrina, mas o exemplo. Ele seguia o exemplo do apóstolo Paulo em tudo, porque ele sabia que o apóstolo tinha uma vida para agradar o coração do nosso Senhor. Então nós vemos que a fé, de forma genuína, a fé autêntica, ela é visível na vida diária do líder. Ela é visível no estilo de vida que aquela pessoa tem, nas palavras que saem da sua boca. Que tipo de palavras tem saído da boca do seu líder? Qual é o exemplo que ele tem te dado? E você? Qual é o exemplo que você tem dado para outros como discípula do Senhor, como serva? Que tipo de palavras tem saído da sua boca? Quais são as suas atitudes? Nós devemos ter olhos de amor, mas com muito discernimento espiritual. A maior prova de um ministério legítimo é o caráter do ministro. O caráter do ministro, o caráter do discípulo, o caráter de quem leva o evangelho. Essa é a maior prova, que ali o ministério, a palavra que está sendo colocada está sendo legítima, baseada na verdade. Paulo lembra das perseguições do livro de Atos, lá no capítulo 13 e 14, quando fala das perseguições, onde ele trouxe aqui as cidades de Antioquia, de Icônio e de Listra. Ele foi muito perseguido. Mas ele diz aqui, porém o Senhor me livrou de todas elas, porque ele se manteve fiel. O foco não está no sofrimento, não é isso que ele está fazendo aqui. O foco está na fidelidade de se manter em Deus, de sermos fiéis a Deus também nos dias difíceis. De todas o Senhor me livrou. De quantos livramentos o Senhor já te livrou? De quantos momentos difíceis o Senhor já te livrou? Quantas vezes nós nos esquecemos de todos os milagres e livramentos que o Senhor já nos deu? Nós não podemos ignorar. Nós não podemos nos esquecer de tudo que o Senhor nos deu, de todos os livramentos, de todas as bênçãos. O apóstolo Paulo, ele mostra a Timóteo que Deus nunca falha com seus servos fiéis. Deus nunca falha com todo aquele que o busca, que é fiel com a palavra. Deus é fiel e Ele vai cumprir toda a obra da sua vida. Você precisa abrir o teu coração, deixar Deus te usar, pedir para que Ele te use. Eu estou pronta, Senhor, estou disposta, estou disponível ao serviço do reino do Senhor. Capacita-me, dai-me espírito de coragem, de ousadia. Nós precisamos pedir. Qual é o seu medo? O que te impede? O que te traz esse sentimento que você não pode? É o inimigo. Então não permita que o inimigo te paralise. Em nome de Jesus, se mantenha posicionada, se mantenha na palavra, que os seus comportamentos, que os seus hábitos de vida sejam coerentes com a verdade do Evangelho. Em nome de Jesus. A fidelidade de Deus é mais forte do que a fúria dos homens na nossa vida. Não se importe com a fúria dos homens, porque Deus é fiel. E nós não vamos conseguir agradar a todos.
Jesus não conseguiu. E não somos nós que vamos convencer. É o Espírito Santo que convence. Versículo 12 diz assim, todos os que querem viver a vida cristã, unidos com Cristo Jesus, serão perseguidos. Eu grifei o meu versículo 12, porque é uma verdade que precisa ser dita. Todos, a palavra de Deus diz todos, não diz alguns. Todos os que querem viver a vida cristã, unidas com Cristo Jesus, serão perseguidos. Todos. A perseguição é para todos nós. Não é um, é todos. É a palavra. Então, quem deseja viver piedosamente, quem deseja viver a verdade na palavra, inevitavelmente enfrentará resistência. E nós enfrentaremos resistências. Mas o que vai nos manter forte é a palavra, é a verdade, é a nossa fé. A oração. Nunca se esqueça que a fé vem do ouvir a palavra. Então nós precisamos ler a palavra, estudar a palavra, se alimentar da palavra. O nosso espírito precisa desse alimento. O nosso espírito precisa do alimento espiritual, que é a palavra, para que a nossa fé seja fortalecida a cada dia. Quem deseja viver o evangelho genuíno vai passar por situações de confronto. Isso é inevitável, porque o evangelho verdadeiro, a palavra levada em verdade a outros, ela confronta o sistema do mundo. A verdade confronta as pessoas. Por isso o mundo odeia a palavra, porque a palavra confronta, a palavra traz um posicionamento e ninguém quer ouvir. As pessoas querem se fingir de surdos, achando que lá na frente resolve. Só que pode ser que lá na frente não chegue, porque o arrebatamento pode ser daqui a pouco. Nós não sabemos qual vai ser a hora. Nós não sabemos que hora que vai chegar. Peça ao Espírito Santo para te encher da presença dele, aumentar o fogo para se manter aceso da fé em você. Gere o óleo que mantém esse fogo aceso, em nome de Jesus. Ser perseguido por causa da justiça é parte da nossa vocação cristã. Não é exceção, faz parte. E tudo bem, nós estamos prontas para isso. Versículo 13 diz assim, porém as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. É muito claro aqui. O engano tem efeito cíclico. O engano vai cair por terra. Quem engana acaba sendo enganado. É inevitável. Nós vimos várias passagens que aconteceu assim na Bíblia. Quem engana acaba sendo enganado. Paulo prevê um espiral crescente de mentira e corrupção espiritual. E nós já estamos vendo isso na vida de muitas pessoas. Quando ele cai no engano, quando a pessoa cai no engano, você vai ouvir a história e você vê que lá atrás um dia ela enganou. É um espiral crescente. Paulo alertou há mais de 2000 anos, está escrito aqui, E é uma verdade que até hoje é a certa, é o que é verdadeiro, é o que nós vivemos e é o que nós precisamos buscar viver todos os dias, em nome de Jesus. Não há outro caminho se não é a verdade da palavra. O pecado ele nunca estagna. Ele sempre progride até destruir quem pratica ele. O pecado destrói. O pecado leva à destruição. O pecado ele nunca vai parar, porque os demônios eles nunca vão estar satisfeitos de deixar a pessoa acomodada no pecado. Eles querem fazer a pessoa pecar cada vez mais para que ela alcance a destruição. Que parte as pessoas não estão enxergando isso?
Que os seus olhos sejam abertos em nome de Jesus. Não engane você mesma. Não engane a você mesma. Pare de ir em lugares aonde não te cabe mais. Cuidado aonde você está indo, os lugares aonde você está permitindo que os seus pés pisem. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Versículo 14 diz assim: quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã, e desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Vamos grifar aqui, para vocês terem como um instrumento quando vocês precisarem. O versículo 16 diz: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Aleluia! É isso que as Escrituras Sagradas faz para nós. É o nosso manual. Paulo volta aqui no versículo 14, né, quando ele diz: quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Ele volta à fé raiz, a raiz da fé de Timóteo, que foi através da sua mãe e da sua avó, porque desde a infância ele foi formado pela fé delas. Elas levaram a fé até Timóteo, né? A infância dele nas Escrituras. Então ele mostra que a Bíblia é viva, a Bíblia é educativa, a Bíblia ela é salvadora. É isso que o apóstolo Paulo traz aqui para nós. Ele não apenas informa. A Bíblia, ela nos transforma. Ela nos ensina e nos transforma. É isso que a palavra de Deus traz para nós. O amor de Jesus na nossa vida nos transforma. O amor de Cristo permite que a gente viva a verdade da palavra. Todo aquele que conhece a verdade tem a sua vida transformada. Não tem como não ler sobre o amor de Jesus e não viver o amor de Jesus. Mexe com todas as nossas estruturas. A verdade do Evangelho tira todas as escamas dos nossos olhos. A verdade do Evangelho nos lembra e nos leva a viver a morte de Cristo na cruz. Quando você ouve a verdade escrita, você lê, você estuda, a sua vida não tem como ser a mesma. Você não consegue, porque você parou e leu e entendeu o que é que tem que ser feito, o que foi que Jesus fez por você, por mim, por todo aquele que crê nele e busca o amor dele. A Bíblia transforma a palavra viva, escrita, transforma a nossa vida e a vida de todo aquele que se alimenta dela. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Em nome de Jesus. O que nos sustenta espiritualmente, o que nos fortalece todos os dias é permanecer na palavra que nos gerou. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
O versículo 16, que nós grifamos, é um versículo muito importante na teologia cristã, porque a palavra inspirada, sabe o que significa? De verdade, inspirada, soprada por Deus. Ou seja, a Bíblia é a voz do Espírito Santo. A Bíblia foi soprada por Deus, é a voz do Espírito Santo. Por isso, estudando, lendo, meditando a palavra, muitos choram, muitos são tocados, muitos sentem a presença poderosa do Espírito Santo. Porque a verdade é o sopro de Deus em cada palavra, em cada verdade escrita. A Bíblia tem 4 propósitos na nossa vida. 4 propósitos. Ensinar. Ela revela a verdade para nós através do ensino. Ela nos repreende, mostrando para nós o erro que nós estamos praticando. Ela nos corrige, guiando de volta ao caminho certo. Ela nos corrige para a gente sair do caminho errado e ir para o caminho certo. E ela nos instrui com justiça. Forma o caráter. Ela forma o nosso caráter. Ela molda. O teu caráter é transformado. Não há desvio de caráter mais. O que você é no secreto, você é com a sua família e você é com todos lá fora. Porque você entende a sua identidade e você carrega a imagem de Cristo com você por onde você vai. Não é mais você que vive, é Cristo que vive em você. A palavra de Deus, ela é completa. Ela edifica, ela confronta e ela cura. A palavra de Deus cura. Ela traz a cura na sua vida. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Te damos toda a honra e toda a glória. Glorificamos o teu nome. O objetivo final da Escritura, o apóstolo Paulo deixa muito claro, é formar o caráter e te equipar, te fortalecer, te preparar, nos prepara. Nós precisamos ser maduros na fé, maduros espiritualmente, ter uma vida equilibrada, em nome de Jesus. Amém? A Bíblia é suficiente para tudo que nós precisamos. Tudo que o homem precisa está na Bíblia. Tudo que um homem de Deus, uma mulher de Deus precisa viver e ministrar está aqui. Todo posicionamento, todo estilo de vida, tudo que nós devemos ensinar aos nossos filhos, à nossa família, ao nosso cônjuge, está aqui. Aqui fala de todos, sem exceção. A Bíblia fala da mulher, fala do marido, fala dos filhos, fala do homem como sacerdote do lar. A Bíblia fala de todos, traz posicionamento para todos. Fala sobre os vícios, sobre o pecado, sobre os momentos de medo, de aflição, tudo está na Bíblia. Se você está aqui hoje pela primeira vez e gostaria de conhecer um pouco mais da Bíblia, comece lendo Provérbios. Provérbios ensina muito. Provérbios te traz muito posicionamento. Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, um dos homens mais ricos da história. E ele fala sobre tudo o que ele viveu, principalmente sobre as riquezas desse mundo, as riquezas materiais. Leia Provérbios, depois você começa o Novo Testamento. Você vai ver como a sua vida vai mudar, como a verdade vai mexer com você. Em nome de Jesus, busque a presença do Senhor na palavra viva, que é as Escrituras Sagradas.
do que nós lemos hoje, nós vimos que a humanidade nos últimos dias será egoísta e rebelde, e nós veremos isso. E vai ser a decadência moral do povo. Haverá muitos rebeldes, muitos egoístas pensando só em si mesmo, não se preocupando com o próximo. E nós precisamos ter cuidado com a falsa piedade, com os falsos que podem estar mesmo dentro da igreja. Haverá aparência de santidade, mas sem poder real. Serão vazios. Os discípulos verdadeiros, eles devem seguir o exemplo de vida e a palavra. Devem ser fiéis, devem ter uma vida de fidelidade à verdade, em nome de Jesus. E a perseguição será inevitável. Nós sabemos disso. Muitos de nós já somos perseguidos. Nós somos perseguidos, pode ser que você não perceba algumas perseguições, e você não perceba alguns tipos de perseguições, talvez por falta de discernimento espiritual, e eu declaro que o Senhor vai derramar sobre a sua vida, através das suas orações que você vai pedir, discernimento espiritual aguçado, em nome de Jesus. Quando você chega em um ambiente, se você vive a verdade, você vive o evangelho na verdade, você tem uma vida posicionada, você tem uma vida de renúncias, então você chega num ambiente, você tem vontade de instruir, de ajudar, você tem vontade de falar da palavra, de orar pelas pessoas, e ali você é bloqueado. As pessoas te bloqueiam, as pessoas dificultam o seu acesso em alguns serviços do reino. Isso é perseguição, porque alguém já está enxergando aquilo que Deus colocou em você e enxerga que você profetiza da verdade, que você vive da verdade, e porque o outro não consegue se posicionar como você se posiciona, então ele te bloqueia. Isso é um tipo de perseguição. Busque o Senhor para que você não haja pelas suas emoções nunca, que você tenha todas as suas reações na palavra, em nome de Jesus. Amém? A palavra, ela é suficiente para nós, porque a palavra é o sopro de Deus, ela é inspirada por Deus. A palavra, ela é inspirada, ela é útil, ela é completa para nós. Ela é completa para nos formar, para nos transformar como mulheres de Deus, como homens de Deus. As Escrituras é suficiente na nossa vida. Nunca se esqueça disso. Não deixe ninguém te enganar. Nós vivemos o tempo descrito pelo apóstolo Paulo hoje. Por isso o discernimento espiritual é essencial. Nós vivemos e já estamos vendo falsos ensinos, religiosidade superficial, e nós já estamos vendo que o amor está esfriando. Nós precisamos discernir entre a aparência e a essência. Busque por isso. Mantenha o teu foco na palavra, em nome de Jesus, não nas modas espirituais. Cuidado com as modas espirituais, cuidado com isso. Culto não é show. Culto é palavra, é o amor de Deus, é a verdade. A única base segura para permanecermos firmes na fé e na presença é a Escritura, é a verdade. Tudo o que não nasce das Escrituras sagradas é vento passageiro, é engano do diabo na tua vida. Então, por isso, nós não devemos nos assustar quando a decadência moral começar a aumentar. Estejam preparadas, que todos nós estejamos preparados, em nome de Jesus. Deus já nos avisou que viria esse tempo, e nós temos lido e ouvido sobre isso. Nosso papel qual é? Qual é o nosso papel? De filha de Deus, de mulheres que acreditam no Evangelho, que acreditam em Jesus.
é resistir com santidade e fidelidade, vivermos longe do pecado e continuarmos sendo fiéis ao Senhor. Nós devemos permanecer na verdade que nós recebemos. Então, não troque o evangelho puro por novidades. Em nome de Jesus, não caia nesse erro. Nunca troque o evangelho por novidades duvidosas, enganosas. Em nome de Jesus, quem permanece na sã doutrina, na doutrina verdadeira, na palavra certa que é o evangelho, permanece no caminho da salvação. E nós queremos permanecer no caminho da salvação. Obrigada, Jesus. Viva o evangelho na sua vida, com poder, não apenas com aparência. Cristo te chamou para viver uma vida de verdade com Ele e não só para parecer um crente da palavra. Não. Jesus te chamou para ser transformada por dentro. Por dentro. Em nome de Jesus. Leve sempre a palavra, a verdade a todos que precisam de ajuda, mesmo sob perseguição. Não faça vista grossa para aquele que precisa de um pouco de conforto através da palavra. A fidelidade, a sua fidelidade na palavra vai custar caro, é verdade, mas é o preço da glória eterna. Nós precisamos ser de verdade. Vocês acham que foi fácil? Quando eu decidi amar Jesus de todo o meu coração e mudar a minha vida para seguir Ele? Não é fácil. Vocês acham que ninguém apontou? Que ninguém julgou? Que as pessoas que eu mais amo me apontaram? Mas naquela hora eu tive tanta força. E eu disse sim, eu vou. As pessoas, por falta de conhecimento, têm um julgamento muito errado sobre o que é ter uma vida cristã, sobre o que é ser crente. Ser crente, para quem não sabe, é crer de todo o coração em Jesus Cristo. É acreditar no Evangelho de todo o coração. É viver o Evangelho. É ser vivente na palavra. É crer que Jesus Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou no terceiro dia. É crer que o sangue de Cristo tem o poder de curar, de libertar, de transformar, de proteger. Isso é ser crente. Por falta de conhecimento, as pessoas julgam sem saber o que é. Ah, aquele é crente. Você sabe o que a palavra crente significa? Quanta cegueira espiritual ainda há. Então, todos nós que decidimos amar Jesus de verdade e viver aquilo que Ele pede, passamos por esse tipo de julgamento. E tudo bem? Eu e você sabíamos onde nós queríamos chegar, que é uma vida longe do pecado, uma vida certa, uma vida limpa, coração limpo, mente limpa. Quando me coloco diante do Senhor, eu sinto paz, porque a minha mente e o meu coração estão limpos. Eu já apresentei no altar do Senhor todos os meus erros no dia que eu desci nas águas do batismo. É igual ao batismo, pessoas julgam, não sabem o que significa. Que o Senhor visite todo o coração que tem dúvida do que é o Evangelho de verdade. Em nome de Jesus. Que o Senhor permita que um exército de anjos que ministram o Evangelho desçam sobre a terra para levar o Evangelho verdadeiro ao coração de todos, sem distorção, sem mentira, sem omissão de palavra, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Capítulo 3 de 2 Timóteo é o retrato do mundo moderno. Sabe como o mundo moderno está hoje? Confuso. Quantas pessoas estão confusas, não sabem o que quer,
vai na igreja, mas cai no pecado ali daqui a pouco. Vai no culto, sai do culto, vai pro bar. Tá confuso? O espírito de confusão tá dominando. Não sabe o que quer. Não encontrou ainda sua identidade. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. E nós estamos vendo muitos confusos, pessoas cheias de orgulho, querendo ter coisas que nem pode, só para falar para o outro que tem. Pessoas cheias de orgulho, vazias de Deus. E esse vazio é muito perigoso. O vazio da alma, do espírito, é muito perigoso. Em concordância, nós pedimos nessa hora, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus visite todos aqueles que estiverem com uma chama acesa no coração, tentando buscar a presença do Senhor. Que os anjos que ministram o Evangelho toquem no coração de todos do mundo inteiro que precisam despertar, que aceitarão o Evangelho, que aconteça um aceleramento de conhecimento do Evangelho na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que a verdade não é para todos e que não serão todos salvos, porque pelo orgulho não buscarão viver a verdade. Sabe qual é o comportamento do orgulhoso? Ah, eu conheço Deus. Não. Eu tenho meu Deus, eu sei quem Ele é. E com o discernimento espiritual, nós amamos as pessoas e vemos que Deus é esse que deixa ela ir no bar beber, que deixa ter práticas de imoralidades, cegueira espiritual faz isso. Orgulho. O orgulho cega os olhos espirituais para enxergar a verdade. O orgulhoso faz isso. Ó, me deixa aqui que eu oro do meu jeito, eu sei quem que é o meu Deus. Antes de conhecer Cristo, eu era assim também. Eu falava, não, eu oro para Deus. Eu oro. Não, eu sei, eu conheço Deus. Engano do diabo. O diabo me enganou por muito tempo, mas hoje não mais. Não mais. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida que você não vai mais ser enganado, porque você já conhece a verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nós nos mantenhamos firme, que você se mantenha firme na verdade, na fé, na palavra, na presença, que você seja cheia da presença de Deus, em nome de Jesus, na sua essência, no seu amor, em nome de Jesus. A própria palavra de Deus diz, no versículo 16, toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Precisa falar mais alguma coisa? Tá tudo aqui. A palavra de Deus ensina tudo isso para nós. A Bíblia é o farol. Imagina um farol. A Bíblia é o farol que guia o servo fiel em meio às trevas nos últimos dias. Nunca se esqueça disso. É o farol. As trevas nos últimos dias será grande, mas a palavra é o farol na tua vida. É aquela luz que você vai ver, porque você sabe o que você buscou e você sabe que como filha o Senhor te espera. Amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não se deixem enganar, não se desviem, não saiam do lugar onde você lutou para estar, na presença de Deus. Em nome de Jesus. Que cada dia mais os seus olhos espirituais estejam abertos. Que cada dia mais o amor de Cristo aumente no seu coração.
em nome de Jesus. Ontem nós fomos jantar na casa de um casal de amigos, pessoas que buscam o mesmo nível de fé e posicionamento que a minha família busca. E uma das irmãs trouxe a verdade que nós buscamos todos os dias. Ela falou assim para mim: quando eu tô no meio daquelas pessoas, eu tenho vontade de ficar lá. Eu tenho vontade de estar lá com eles. Eu não tenho vontade de vir embora. Toda semana eu ando 200 quilômetros para chegar lá. E eu quero estar lá. E nós somos tão humilhados. Nós somos tão rejeitados. As pessoas, não os enfermos, mas os donos das casas, eles não nos recebem muito bem. E muitas vezes nós precisamos orar na calçada, debaixo das árvores, na rua, porque eles não nos deixam entrar, mas os enfermos querem receber a oração. E ali eu sinto amor por aquelas pessoas, como se eu tivesse vontade de abraçar todas e ficar ali e não voltar para casa. É viver a enfermidade deles, sentir a dor de cada um. E ali ela se emocionou e eu olhei para ela e falei assim: é o amor de Jesus que mora em você. Você carrega o amor de Cristo. Você ama todos sem distinção. Não importa como tá a pessoa. Ela falou assim: muitos em estado que as pessoas rejeitariam, e muitos rejeitam, porque não é fácil. Não é fácil estar presente diante de algumas enfermidades. E é um trabalho lindo que eles têm uma vez por semana de visitar algumas casas na cidade de Barretos, onde muitas famílias vêm de longe, né, buscando tratamento. E ali foi muito lindo aquele momento, porque a presença do Espírito Santo foi sentida por nós que estávamos ali. E ela falou: não tenho vontade de ir embora. Eu abraço aquelas pessoas, eu oro, eu declaro cura no nome de Jesus Cristo. E eu já testemunhei aqui para vocês uma cura que aconteceu, e a coisa mais linda que o Senhor está fazendo naquele lugar, através da vida deles, é essa fé, é esse amor, é esse posicionamento de amar sem escolher a quem. Porque amar quem você ama, amar o que está bem vestido, amar o que está sadio, é fácil. E amar quem não tem o que vestir, quem quase não tem o que comer, quem não está com uma boa aparência porque está acometido por uma enfermidade. Esse é o amor que tem que gerar em nós. Esse é o amor que tem que manter vivo dentro de nós. E foi mais um ensino para todos nós que estávamos ali. Essa é a palavra de Deus, viva, vivente, em posicionamento, em verdade. Obrigada, Jesus. Quando nós oramos e pedimos pessoas do nosso lado que compartilham da mesma fé, o Senhor une as pessoas. Faça isso. Pede para o Senhor: Pai, em nome de Jesus, me traga amigos do Senhor. Me traga pessoas que amam o Senhor como eu te amo, para eu sentar à mesa e viver um tempo a falar do Senhor, porque essa é a minha alegria, falar do Senhor, falar de tudo que o Senhor fez na minha vida e que ainda fará, e tudo que o Senhor tem feito na vida de muitas pessoas. Que você tenha esse amor
dentro de você, em nome de Jesus. Um amor que fez com que todos nós sentíssemos a presença poderosa do Senhor ontem, no meio de nós. Em nome de Jesus. Que esse mesmo amor te preencha do topo da sua cabeça até a sola dos seus pés. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome, exaltamos o nome do Senhor nesse ministério, te damos toda a honra e toda a glória, Pai, porque tudo pertence ao Senhor, a nossa vida é Tua, tudo que nós temos é do Senhor, nós te damos graças por todas as bênçãos que o Senhor tem colocado sobre a vida de cada uma de nós, por toda a proteção que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem protegido a nossa família. O Senhor tem cuidado dos nossos negócios. Obrigada, meu Deus. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, Jesus, pelo seu amor por nós, por ser paciente com cada um de nós. Cada um de nós vivemos uma busca espiritual em um nível de maturidade diferente do outro. E o Senhor é paciente, amoroso em nos guiar e nos ensinar o caminho da verdade. Vem, Espírito Santo, toma o seu lugar de honra na nossa vida, na nossa casa. Nos auxilia em tudo aquilo que nós ainda não sabemos fazer, que temos resistência, dificuldade. Em nome de Jesus, nós declaramos que toda resistência da nossa vida cai por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda dúvida da nossa mente está caindo por terra agora, em nome de Jesus. Coloca sobre nós, Senhor Deus, uma nova armadura de Efésios 6 para o nosso dia de hoje. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, lava-nos com o sangue do Cordeiro. Blinda, Senhor, a nossa vida com o sangue do Cordeiro. Nós temos o selo de propriedade do Senhor. Nós pertencemos ao Senhor e nós declaramos isso em nome de Jesus. Nós não aceitamos nenhum espírito de divisão dentro da nossa casa. Nós não aceitamos nenhum espírito de engano, espírito de mentira. Nós não aceitamos em nome de Jesus, porque a nossa casa é do Senhor. A nossa família é tua, Pai. A família é o maior projeto do Senhor. Nós tomamos posse da palavra do Senhor, que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e nós declaramos essa palavra sobre a nossa casa. Nós cremos no Senhor, e por crermos no Senhor Jesus Cristo, seremos salvos, e a nossa casa também. Nos dê força, Pai, para nos mantermos como chamas acesas, colunas firmes de fogo dentro da nossa casa, a levar todos da nossa casa para o Senhor. Todos confessarem que o Senhor é santo e o único Salvador, que não há outro que salva, só o Senhor. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela tua presença nesse ministério e por toda a transformação que o Senhor tem feito na vida de cada um. Em nome de Jesus, é isso que eu oro e peço ao Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe o seu dia, sua casa, sua família. Quem vai trabalhar, que Deus abençoe os seus negócios do dia de hoje, como eu vou trabalhar.
Que o Senhor possa trazer nas suas mãos bênçãos de prosperidade, bênçãos de amor, bênçãos de cura. Receba a unção de cura sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ore com fé. Não tenha medo. Deixe o Espírito Santo te usar. Você crê? Então receba, em nome de Jesus, a unção de cura sobre a sua vida. Quando tiver alguém perto de você com dor de cabeça, com febre, uma criança com febre, imponha suas mãos sobre a cabeça dessa criança ou desse adulto. Ore com fé, em nome de Jesus. Amém? Deixa Deus te usar. Não se canse. Ore 1, 2, 3, 4 vezes até passar. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe o seu dia. Até amanhã. Em nome de Jesus.